Nunca existiu uma época em que as pessoas começaram a namorar tão novas como estão hoje em dia. Hoje, adolescentes já estão namorando. E o interessante é que as pessoas estão namorando mais novas, ou seja, ainda na sua adolescência, exatamente na época em que as pessoas estão tendo mais dificuldade de terem maturidade e até de terem autoconfiança. Hoje eu irei dizer exatamente sobre isso, sobre namoro. Tanto para aquelas pessoas que ainda estão namorando, adolescentes que ainda estão namorando, jovens, até mesmo para as pessoas que já estão casadas, também servem para elas. É sobre a demonstração de ciúmes. Principalmente a demonstração demasiada de ciúmes. O quanto isso pode prejudicar na relação. Porque o que acontece? Não é muitas vezes a pessoa amada ou tanto aquele que ama, ele quer continuar amando uns aos outros, um ao outro. Porém, determinadas ações, determinadas atitudes vai moldando ou mudando o desejo do outro, mudando a relação, fazendo com que esta relação pode até mesmo acabar. Falando sobre o ciúme, a demonstração demasiada do ciúme faz com que o outro passe a sentir muito mais ainda autoconfiante, ele passa ainda a sentir a necessidade de conquista se torna desnecessária. E isso faz com que aquele fogo do amor, a paixão, aquele pouco de paixão, porque é aquela paixão no sentido de muito entusiasmo, muito aquele fogo todo, aquele medo, isso realmente é normal, acaba-se. Mas ainda existe aquele calor do amor, isso deve persistir. Porém, a demonstração demasiada de ciúmes, ele é como água para este fogo, porque ele vai aumentando cada vez mais a autoconfiança do outro sobre a relação em si, vai diminuindo o desejo de conquistar cada vez mais, porque para ele já está totalmente entregue, né? Não há mais o que se conquistar a partir da demonstração demasiada. E que demonstrações são essas? Me dê exemplos assim que caracteriza de fato um exagero desse ciúme, né? Demonstração do ciúme. Olha o que eu estou dizendo, demonstração do ciúme. Nem estou dizendo ciúme, porque às vezes a pessoa tem muito ciúme e é mais difícil controlar esse ciúme. Deve ser controlado, sim, também. Mas se mesmo que a pessoa tenha um ciúme, ele deve ter um cuidado como demonstrá-lo. Porque é exatamente da demonstração, não é no ciúme em si, mas da demonstração desse ciúme, que isso vai trabalhar no outro. Por exemplo, uma pessoa que procura muito ficar observando as redes sociais do outro. Eu sou daquele que acredita que deve ser, não deve haver senha entre casal que namora, não deve haver senha no celular. Não, eu acredito que deve estar aberto tudo isso. Porém, isso não significa que a pessoa agora pode ficar toda hora verificando, porque isso é uma demonstração de que a pessoa está querendo controlar tudo que a pessoa fala, tudo que ele faz. Muitas perguntas sobre onde ele foi, o que fez, seja detalhes de tudo. Tudo isso são demonstrações de ciúme e é algo desnecessário. É normal, conversas normais, e olhar no celular é normal, se precisar de pegar, é totalmente normal. Mas verificar tudo nas redes sociais, o que é que ele faz nas redes sociais, o que ele fez, vamos verificar o que ele fez, tudo isso causa é exatamente o que eu disse. Esfria esse fogo do amor por causa dessa alta confiança em relação ao convívio, à própria relação, e também esse desejo e essa necessidade de procura, ela é
diminuída de forma intensiva. Então, todo esse cuidado, o cuidado do apego exagerado ao outro, aquela necessidade de ter o outro por perto, onde ele for ir também, é como que jamais não dar liberdade e, além de saber tudo que ele faz, sempre que possível ir onde ele for, estar sempre onde ele está. Isso pode ser perigoso para a relação. Ah, Emerson, mas se eu deixar ele muito solto, ou ela muito solta, pode me trair. Sim, pode acontecer de trair. Sim, é verdade. É verdade que a liberdade demais pode deixar com que a pessoa acabe sucumbindo a algumas tentações e mediante a tanta liberdade também. Então eu acredito que deve haver diálogo, um pouco de ciúme é normal, demonstração excessiva é realmente precária, mas o que acontece é o seguinte: o que adiantaria ter uma relação na qual a pessoa não traiu, em hipótese alguma, em momento algum, porque não deu espaço para a pessoa trair também, sempre estava em cima, onde estava, sempre estava fiscalizando, praticamente com uma câmera fiscalizando a pessoa 24 horas, mas depois esse amor acaba e a pessoa diz: olha, não quero mais relação e quero terminar a relação. Ou seja, não houve nenhuma traição, mas também a relação rapidamente foi para o brejo. Também não faz muito sentido. Então o que se deve haver realmente a confiança, cada um ter sua confiança, cada um dos cônjuges ou dos namorados, viver a sua individualidade, sua vida e conversar de forma natural com o outro, sem essa demonstração exagerada, que isso pode acabar atrapalhando a relação. Existe alguma garantia, Emerson, de uma relação persistir? Existe algum segredo que venha garantir a relação para sempre? Não, não existe. Não existe nada que alguém possa fazer que venha garantir uma relação para sempre, garantir 100%. Mas existem coisas que afetam muito a relação e acredito que isso afeta demasiadamente a relação. É sobre isso que eu tinha a falar hoje e que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e tudo de bom.